Boa tarde a todos. Saudade de vocês, que a gente passou alguns dias sem live, né? Para atividade. Aí a nossa última atividade foi a avaliação diagnóstica, né? Aí o que é que eu vou fazer? A nossa live agora é 1 hora só. Sim, muito bem. Coloquem seus nomes lá no chat. Lá no chat, tá? Coloque nome e turma. Porque aí tá as três turmas juntas, coloque o nome e turma. Tá certo? Por favor. É bom estar assistindo tudinho, mas assina a ata. E assinar a ata é você ir lá no chat, onde manda mensagem, e coloca seu nome e turma. E quem entrar, você avisa. Olha, coloca seu nome e turma aí. Tá certo? Bem, a gente vai fazer agora, refazer a avaliação diagnóstica que a gente fez, que foi aquelas 5 questões. Muita gente acertou, muita gente errou, uma grande parte acertou as questões, graças a Deus. Muitos alunos também não fizeram a avaliação diagnóstica, né, deveriam ter feito, mas muito obrigado a quem fez. Aí a gente vai resolver agora, porque agora eram 2 horas de live, agora é 1 hora de live e 1 hora presencial, que a gente vai voltar às presenciais, tá certo? Mas não é obrigado vocês voltarem a presencial. Eu vou ficar nos dois, presencial e live. Mas vocês, alunos, quem for de maior, se quiser, fica só online, por causa dessa pandemia. E se for de menor, o pai tem que autorizar, né? Pai, eu acho melhor meu filho em casa, assistindo a live em casa. Não tem problema nenhum, tá certo? Fazendo as atividades em casa. Mas o aluno que quiser ir para a escola, também vai ter professor lá. A gente vai ficar nas duas, tanto na live quanto na presencial. Tá certo? Aí, agora, a gente vai fazer o fechamento dessa avaliação diagnóstica que a gente fez. Eu agora vou corrigir ela aqui, tá? Para a gente ver quem acertou, quem não acertou, faz os seus ajustes lá, né? Para não errar na próxima vez que fizer, né? Quando fizer. Tá certo? Vamos começar. Tá gravando? Então, hoje é 21 de outubro de 2020. Professor Wellington Aqua, Química, primeiro ano, Escola Erém Bibiribe. Tá certo? Live no Google Meet. Tamo junto aí. Vou começar. Não esqueçam de assinar aí no chat, né? Tá certo? Assinar o ponto. Pronto, a primeira questão. A nossa avaliação diagnóstica, que foram 5 questões. Vocês colocaram o nome do aluno. Vou aumentar aqui, tá? Para ficar bem legal. Pronto. Considere o seguinte grupo de substâncias, tá certo? Aí aqui não ficou legal, ó, mas aqui embaixo tá bem bonitinho, ó. Tá certo? H2F mais C6, H12, O6 mais CO2. Considere o seguinte grupo de substâncias. Ele já está dizendo aqui que são grupos de substâncias. Tá certo? Aí você já vai se ligando, né? Então, ó, essa é uma substância, mais essa aqui que é outra substância, mais essa aqui que é outra substância. Ok? Então, ó, eu tenho aqui o sulfeto de hidrogênio, tenho aqui a glicose, e a substância glicose, e aqui a substância dióxido de carbono. Mas aí você não precisa memorizar isso. É só você perceber que é essa,
substância mais essa, mais essa, mais essa. Então, eu tenho 3 substâncias, tá certo? Então, eita, professor, eu esqueci alguma coisa. Então, vamos relembrar alguma coisa aqui, ó. Veja. É, Então, um resumo rápido, né? Matéria é subdividida em substância pura e mistura, tá certo? Vamos por etapas. Que mais? Eu tenho o elemento químico. O elemento químico, por exemplo, eu tenho o hidrogênio. Ele é um tipo de átomo, tá certo? Que eu representei aqui por uma bolinha aqui, tá? Depois a gente vai ver que não é uma bolinha, mas é só para você ter uma ideia. Esse elemento, esse tipo de átomo aqui, esse elemento químico, hidrogênio, esse tipo de átomo, ele é representado por um símbolo. Ele é representado por um símbolo. E esse símbolo, no caso, é a letra H. Ok? Esse símbolo, ele é usado em todo o mundo, tá certo? Isso aí é padrão. Então, o hidrogênio, ele possui um símbolo, e esse símbolo, esse elemento químico, é representado por um símbolo que é representado pela letra H, tá certo? E é um tipo de átomo. Isso é para a gente resolver aquela primeira questão, tá certo? Esse símbolo, o H, por exemplo, que é representado pela letra H, o hidrogênio, tem símbolos que são representados por elementos químicos que são representados por 2 letras, tá certo? Mas aí ele coloca uma letra maiúscula e coladinho com ele uma letra minúscula, tá certo? Maiúscula, pronto, aqui, ó. Eu tenho fé, desculpe, eu tenho a letra F. Vamos dizer, a letra F representa um determinado símbolo. Então, eu tenho um determinado elemento. Então, eu tenho outro elemento, mas aquele outro elemento eu não posso botar a letra F, porque eu já tenho um símbolo, um elemento que tem o símbolo F. Então, eu faço o quê? Eu coloco mais uma letrinha. Só que essa letrinha eu coloco minúscula. Ok? Então, uma maiúscula, uma minúscula. Uma maiúscula, uma minúscula. Tá certo? Ou representado por uma letra, ou por 2 letras, uma maiúscula e uma minúscula. Tá? Substância pura. Uma substância pura é representada por tipo de molécula ou aglomerado iônico, certo? Uma substância pura é representada por um tipo de molécula ou um aglomerado iônico. E ela é representada por uma fórmula, tá certo? Veja, elemento é representado por um símbolo. Substância é representado por uma fórmula. Está clareando? O elemento químico é representado por um símbolo. A substância é representada por uma fórmula. Então, a substância, eu tenho aqui a fórmula, tá? Vamos ver daí. A substância, eu tenho substância simples, ela é formada por um elemento químico. Eu tenho aqui, ó, H2. Eu tenho 2 átomos de H.
Ok? Esse H é um símbolo que representa o elemento químico hidrogênio. Ok? A substância composta H2O. H2O é a substância água. Ok? Aí, professor, mas se eu falar, acabou de falar que o H é elemento químico, não é substância e tal. Presta atenção. H é o hidrogênio. Quando ele está coladinho um com o outro aqui, ó, isso aqui é o gás, a substância gás hidrogênio. Elemento hidrogênio, H. Dois Hzinho aqui, ó, juntinho. H2 é o gás, a substância gás hidrogênio. Essa substância é simples, porque é formada por um mesmo elemento químico, tá certo? E a substância pode ser composta por mais de um elemento químico. No caso, eu tenho H2, que eu representei por essa bolinha amarela. Então, eu tenho o quê? Dois átomos de H e um átomo de O, oxigênio. Um átomo vermelhinho de O, do símbolo O, que representa o elemento químico oxigênio, e duas bolinhas amarelas que tem um símbolo químico H, que representa o hidrogênio. Então, eu tenho 2H, H2, esse 2 está dizendo que eu tenho 2H, e esse O, quando não tem nada escrito, ó, é 1, tá? Quando não tem nada aqui, ó, então é 1, é porque a gente não precisa colocar. Então, eu tenho 1O e 2H. Tá certo? Eu tenho dois elementos químicos diferentes. Tá certo? Eu tenho três. Olha a jogada. Para a gente resolver aquela questão. Eu tenho três átomos e dois elementos químicos, que é o O e o H. Três átomos, porém eu tenho dois elementos químicos. Ok? Aqui eu tenho dois átomos e eu tenho um elemento químico. Ok? A substância pode ser simples, um elemento químico, e a substância pode ser composta, dois ou mais elementos químicos, tá certo? No caso aqui, a substância é um gás, e no caso aqui é a nossa famosa água. Tá bom? Continuando. Olha agora. Uma letra minúscula e uma maiúscula. Eita, professor, eu não sei. Água. Olha, esse N eu não sei que. Eu não lembro que elemento químico é. Mas essa tem outra letra aqui, esse A, eu não lembro que elemento é. Aí, opa, esse está minúsculo e esse está maiúsculo. Então, esse maiúsculo com esse minúsculo forma um elemento químico, tá certo? Na é um elemento químico. Lembra do NaCl e tal? Cadê? É? Ó, mas aí vamos só pensar em resolver a questão. Então, uma letra maiúscula é minúscula, então aqui é só um elemento químico. Eu tenho um elemento químico. Aqui, H é outro elemento químico. O C é outro elemento químico. E o O é outro elemento químico, tá certo? Então, eu tenho o quê? Quatro elementos. Quatro elementos. Na é um. H é o segundo elemento. O C é o terceiro elemento. E o O3 é o quarto elemento. Então, eu tenho quatro elementos
químicos. 4 elementos químicos. Quantos átomos eu tenho? Quantos átomos eu tenho? Seja um átomo, que é esse Na, né? Aí eu tenho aqui um átomo que é esse Na, tá certo? Essa pandemia está acabando com o meu. Essa letra pequenininha está me dizendo que isso aqui é uma coisa só. Então, letra maiúscula, com uma coladinha, letra minúscula, aqui eu tenho um elemento químico, certo? Com mais esse, dois. Com mais esse, três. Com mais esse, quatro. Quatro elementos. Agora, átomos, 6 átomos. Por que 6 átomos? Presta atenção. Um átomo, 2 átomos, mais um átomo, 3 átomos. Aqui, esse índice aqui, esse 3 aqui, ó, tá me dizendo quantos ó eu tenho. Eu tenho 3, ó, tá certo? 3 átomos do ó. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3. Com mais 3, 6. Eu tenho 6 bolinhas, 6 átomos, ok? Quais são as cores? 4 cores diferentes. Só para ter uma. Para ver se cai a ficha. Ok? Essa substância é composta. Por que é uma substância composta? Porque tem elementos químicos diferentes. Se eu tivesse elementos químicos iguais, tá certo? O2, O3, e assim por diante, elementos químicos iguais, seria uma substância simples. Ok? Aquariando. Vamos de novo agora. Então, o que é uma mistura? Uma mistura. Deixa eu crescer isso aqui, tá? Pronto. Vai ficar bonitão. Numa mistura, eu tenho o quê? Várias substâncias. Numa mistura, eu tenho várias substâncias. Então, eu tenho aqui ó, uma substância, eu tenho aqui ó, outra substância, eu tenho aqui outra substância e eu tenho aqui outra substância, certo? Numa mistura, eu tenho várias substâncias, ok? Continuando. Aí, uma pergunta aqui, ó. Qual o número de elementos, o de átomos e o de substâncias e o de moléculas? Olha, eu quero o número de elementos, o número de átomos, o número de substâncias e o número de moléculas representados no sistema são, respectivamente, quantos? Quantos elementos eu tenho, quantos átomos eu tenho, quantas substâncias eu tenho e quantas moléculas eu tenho representadas aqui. Bota aí no chat aí quem vai acertar. Você vai botar assim, ó. Número de elementos, aí você bota, vamos dizer, 2, átomos, 3, substâncias, 5, moléculas, 8. Mas não é isso, tá? Eu só quero que você bota assim, na sequência. Só botar isso, ó. Quantas vocês acham que é? Aí depois a gente vê se acerta. Quem vai ser o primeiro aí? Quem tá dormindo? Alguém se arrisca? Vamos ver. 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1. Eu não posso esperar muito por causa do tempo, tá? Então vamos ver aqui, ó. Resolução. Temos o quê? 4 elementos. 4 elementos. Opa, quais são os 4 elementos? Vejam as cores, tá? Azul, verde, amarelo e laranja. Os elementos químicos que eu tenho, eu coloquei uma cor para cada elemento químico. Então, elemento químico eu tenho 4, tá certo? Que seria esse azul, que é um elemento químico, o laranja outro, o amarelo outro e o verde outro. Eu tenho 4 elementos químicos. Agora, átomos. Átomos. Quantos átomos eu tenho? Quantas bolinhas eu tenho? Tá certo? Depois a gente vai. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 átomos. Quantas substâncias eu tenho? Aí você vai dizer, ah, clareou, pessoal. Agora clareou. Eu vejo, eu tenho 5 substâncias. Clareou? Errado. Na realidade, ó, essa substância é igual a essa substância. Essa substância é igual a essa substância. Então, eu tenho uma substância, 2 substâncias, 3 substâncias e 4 substâncias. Ok? Agora, moléculas. Quantas moléculas eu tenho aqui? Moléculas, aí tudo bem. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 moléculas. Ok? Já dá para a gente resolver aquela questão, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa sobre essa questão. Não, a gente vai direto para a questão. Já dá para desenrolar a questão. Pronto. Primeira questão. Considere o grupo de substâncias H2S, C6H12O6 e CO2. Aí eu quero qual o número de substâncias, quantas substâncias eu tenho, qual o número de elementos químicos e o número total de átomos. Eu quero quantas substâncias eu tenho aqui, quantos elementos químicos eu tenho e qual o número de átomos total, tá certo? Aí eu coloquei aqui, ó, 4 posições. Aí você olhou o quê? Quantas substâncias eu tenho? Não foi essa a pergunta? Primeiro, quantas substâncias, o número de elementos químicos e o número de átomos. Então, substâncias eu tenho 3, ó. Uma substância, 2 substâncias, 3 substâncias, tá certo? 3 substâncias. Sulfeto de hidrogênio, glicose e dióxido de carbono. Tem 3 substâncias. Então, pode ser a letra A e pode ser a letra B. Segunda pergunta é o número de elementos químicos e o número total de átomos. Elementos químicos. Aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 7. Aí, se você vir direto, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Clareou. Agora clareou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 é o número de elementos. Clareou? Errado. Por quê? Porque esse elemento químico é o mesmo desse elemento químico. Tá certo? Esse elemento químico é o mesmo desse elemento químico aqui, ó. Tá certo? Esse elemento químico é o mesmo desse e esse elemento químico é o mesmo desse. E esse elemento químico aqui, ó, é o mesmo desse. Tá certo?
Então, elementos químicos eu tenho um, que é o H, mais um, que é o C2, mais o O, que é 3, mais o S, que é 4. Então, na verdade, eu não tenho 7, eu tenho 4 elementos. Então, eu já matou a... Quantos átomos eu tenho? Ó, 2, com mais um, 3. 3 com 6, esse aqui tem 6. 2 e 1, 3, 3 com 6, 9. 9 com 12, 21. 21 com 6, 27. 27 com 1, 28. Com 2, 30. Então, é a resposta da avaliação diagnóstica da nossa primeira questão foi letra A. Parabéns a quem acertou e quem errou não erra mais, né? Que eu agora expliquei direitinho, tá certo? Vamos achar a bronca. Vamos embora. E agora é uma hora só, tá? Se não mudar, porque eu só vivo mudando. Mas 4 horas a gente termina a aula. Paciência aí. Tá certo? Então vamos à segunda questão. A primeira deu letra A. Qual das misturas homogêneas a seguir? Qual das misturas a seguir é sempre homogênea? Eu vou dar 2 dicas aqui rapidinho, e aí você pode matar a questão, tá? Mistura é um sistema formado por 2 ou mais substâncias puras, chamadas componentes. As misturas podem ser classificadas em mistura homogênea e mistura heterogênea. Tá dando para ler? Vou aumentar aqui, tá? Ah, tá. Mistura é um sistema formado por 2 ou mais substâncias puras, chamadas componentes. As misturas podem ser classificadas em homogêneas e heterogêneas. A diferença entre elas é que a mistura homogênea é uma solução que apresenta uma única fase. Tá certo? Enquanto que a heterogênea podem apresentar 2 ou mais fases. Tá certo? Essa é a primeira dica, né? Deixa eu ver aqui mais. Água. A água é conhecida como solvente universal, porque uma grande quantidade de substâncias se dissolve nela. Porém, isso não acontece com todas as substâncias, como mostra o caso do óleo. Como a grande maioria sabe, ao colocarmos óleo na água, eles não se misturam. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Olha aí, tá? Coloquei o óleo na água, mas eles não se misturam. Tá certo? Então vamos ver aqui. Já dá para a gente ter uma ideia da resolução da questão. Veja, qual das misturas a seguir ela é sempre homogênea, tá certo? Quando você pensa em homogênea, dá a ideia de uma coisa só, uma certa unidade. É uma fase, 2 fases, 3 fases.
Mas o elemento, professor, veja, se eu pegar água e gelo, água e gelo, gelo é água, só que ela está no estado sólido. Se eu misturar água com gelo, eu tenho uma mistura heterogênea. Não tem uma mistura homogênea. Quando você olha assim, ó, tá lá o gelo, né? Numa fase e a água na outra fase. Veja, a mesma substância, porém estão em fases diferentes. Então ali não é homogêneo. Tá certo? Então a água e o óleo, eu olho aqui, a água e o óleo, ó, dá para notar logo que não é homogêneo. Não é sempre homogêneo. Ok? Água e sal, você bota água e sal ali, pode ficar. Mas ele quer a mistura a seguir sempre homogênea. Sempre homogênea. Ferro e areia. Então é o quê? Água e álcool. Se eu jogar o álcool na água, você olha assim, você não vai perceber nunca que ali tem. Ali não é uma mistura homogênea. Ok? Então a resposta é letra B de bola. Quem acertou, parabéns. Quem não acertou, quando cai uma questão dessa, já sabe qual é a resposta, né? Tá certo? Vamos para a questão 3. Um elemento químico é caracterizado pelo seu número de nêutrons, pelo seu número atômico, pelo seu número de elétrons ou pelo seu número de massa. Vamos recordar um pouquinho aqui. Então, ó, eu tenho o átomo, tá certo? Esse átomo, eu tenho. Esse átomo, eu tenho um núcleo e tenho aqui os elétrons. Nesse núcleo aqui, ó, eu tenho próton e nêutron. Nesse núcleo, eu tenho prótons e nêutrons. E girando, eu tenho os elétrons. Eu tenho aqui na eletrosfera, que é isso aqui, tá certo? Eu tenho os elétrons, tá certo? Girando, ok? O núcleo. E tenho a eletrosfera, que nessa eletrosfera ficam os elétrons. No núcleo tem os prótons e os nêutrons no núcleo. Esse núcleo é muito denso. É como se a eletrosfera, o átomo junto com a eletrosfera, fosse o campo do Santa Cruz. E o núcleo onde fica os prótons dele fosse uma bolinha de ping-pong. Agora a massa dele é muito forte. É como aqui, ó, veja. Dentro do núcleo tem os prótons e os nêutrons. Tem carga elétrica? Tem. Os prótons, que ficam dentro do núcleo, tem carga elétrica mais um. A massa aqui do próton também, um. Os nêutrons, ele tem massa, mas não tem carga elétrica. Dentro do núcleo tem prótons e nêutrons. Próton tem carga elétrica positiva, nêutron não tem carga elétrica. Mas próton tem massa e nêutron tem massa. Na eletrosfera, onde giram os elétrons têm carga elétrica negativa, menos um. Os elétrons, que ficam girando aqui no átomo, ele tem carga elétrica negativa.
positiva. E a massa dele é 1.840 vezes menor do que a massa do próton. Tá certo? De que a, 1.840 vezes menor do que a massa do próton, ou do nêutron. Tá certo? Então, o que é que acontece? A massa do elétron é tão pequena, mas tão pequena, que a gente despreza essa massa. Tá certo? A gente não trabalha com a massa do elétron, porque ela tem carga elétrica negativa, mas a massa dela é pequenininha. Né? Então, tá certo? O átomo tem um núcleo e tem a eletrosfera. Dentro do núcleo tem prótons e nêutrons. E na eletrosfera é onde giram os elétrons. No núcleo tem os prótons com carga elétrica positiva. Os nêutrons não têm carga elétrica. Mas o próton tem massa 1, o nêutron tem massa 1, e o elétron tem uma massa que é 1.840 vezes menor. Então a gente despreza. Tá certo? Vamos ver se tá. Pronto. Então aqui, ó. O elemento químico, tá certo? O elemento químico eu tenho um número atômico, que é o número de prótons. O número atômico é o número de prótons. Deixa eu aumentar aqui. Tá certo? Elemento químico. O número atômico, dado pela letra D, é o número de prótons. Se eu perguntar qual é o número atômico, é o número de prótons. O número de massa, que é representado pela letra A, é o número de prótons mais o número de nêutrons. Por quê? Porque o nêutron não tem carga elétrica, mas tem massa. Então, a massa do elemento químico é o número de prótons mais o número de nêutrons. E quem os elétrons? Eu disse que a massa do elétron é tão pequenininha que a gente despreza. E eles são representados por um símbolo. Então, o elemento químico tem um número atômico, que é o número de prótons, tem um número de massa, que é o número de prótons mais o número de nêutrons, e é representado por um símbolo. Como a gente deve representar isso? Eu tenho o FI, que é o símbolo, tá certo? O Z é o número atômico, ele sempre fica embaixo, ó. O número atômico é o número de prótons. O número atômico é o número de prótons, tá certo? Os prótons ficam dentro do núcleo. Então, o número atômico é o número... Em cima, a letra A, é o número de massa, que pode ficar tanto à direita quanto à esquerda, tá certo? Exemplo, eu tenho aqui elemento químico Al, Z é 13 e o A é 27. O número de prótons é 13, o número atômico é 13 e o número de massa é 27. Então, A, que é o número de massa, é 27, Z, que é o número de prótons, número atômico é 13, então o número de prótons é 13. Se o número de prótons é 13, tem carga elétrica positiva, o número de elétrons tem a mesma quantidade. Então, se o número de prótons é 13, o número de elétrons é 13. Tá certo? E o número E o número de nêutrons, como é que eu vou saber? Só é você pegar o número total e tira o número de prótons. O que é que vai sobrar? O número de nêutrons. N, que é o número total, 27. Eu tenho 27 e eu tiro os prótons, vai sobrar o quê? 27 é prótons mais nêutrons. Se eu tenho a número atômico 13, que é o número de prótons, se eu tenho 27, se eu tiro 13, sobra 14. 14 é a quantidade de nêutrons. Se eu quiser achar nêutrons, eu pego a massa
tiro prótons, o que é que vai sobrar? Nêutrons. Ok? Então, aqui, isótopos, isóbaros, mas aqui, ó, para a gente ganhar tempo, daqui já dá para ver, ó. O, o elemento químico, a identidade de um elemento químico, eu tenho o meu CPF. Todos nós temos CPF, né? Uma numeração que está dizendo, ó, o meu CPF 48534764668. Esse é o CPF do professor Wellington Aqua. O Aqua tem esse número. Esse número só quem tem é ele, desse CPF. Então, o número atômico, que é o número de prótons, é a identidade do elemento químico. Tá certo? Vamos para a questão. Questão da universidade. Um elemento químico é caracterizado pelo seu número de nêutrons, que é o que fica dentro do núcleo, né? No núcleo giram os elétrons e nesse núcleo eu tenho prótons e nêutrons. É o número de nêutrons? Não é, né? É pelo número atômico? É. E o número atômico é o número de prótons. Tá certo? Um elemento, não esqueça, viu? Um elemento químico é caracterizado pelo seu número atômico, que é o mesmo número de prótons. E quando eu tenho um símbolo aqui, ele fica aqui embaixo, ó. Tá certo? Se é 2, é um tal. Se é 3, é outro, tal. Assim. Ok? É o número atômico. Ok? Então, da letra B bola. Questão 3. Questão 4. Considerando as propriedades dos elementos químicos e a tabela periódica, tá certo? Você vai considerar a tabela periódica, porque quando você vai fazer um teste tal, ele sempre dá a tabela periódica, coisa assim. Vai colar tudo. Ah, sim! Eita! O vírus foi pela câmera. Ah, então vamos ver. Eu quero, o cuidado que eu quero que vocês tenham aqui, ó. A incorreta. A incorreta. Vocês, principalmente, que são do primeiro ano lá, da RMBRIB, ou qualquer primeiro ano, não lê direito a questão. Aí tá, aí, ó. Um metal é uma substância que conduz corrente elétrica. É dúctil e maleável. Beleza, tá certo. Aí eu venho aqui, ó. Aí vai, já vai para outra questão. Estudou, acertou, mas não viu a pergunta. Aí chegou o cara estudou. O não metal é uma substância que não conduz corrente elétrica, não é dúctil, nem maleável. Oxe, é essa aqui, pô. Tá certo? Um metal conduz corrente elétrica, é dúctil e maleável. O não metal é uma substância que não conduz corrente elétrica, não é dúctil, tá certa. Beleza. Oxe, quase tá certo, aquela. Aí você não passou direto, né? Aí tem que tomar cuidado. Um metalóide, ou também semimetal, tem aparência física de um metal, mas tem propriedades químicas semelhantes a de um não metal. Certo? Se eu apertar aqui, aí sai tudo bem. Ok? Lá na ficha tá. Ele tem a aparência física de um metal, mas tem comportamento químico de um não metal. É por isso que ele é chamado semimetal. Ah, então é essa a questão. Mas veja, opa, tá tudo certo, é? Cuidado. A pergunta está dizendo a incorreta. Eu quero a errada. Eu quero a questão errada. Você vai. Essas três são certas. Se você não perceber que ele pede a incorreta, aí você se quebra.
Então, ó, a maioria dos elementos químicos é constituída de não metais. Aí aqui você percebe lá, quando você pega a tabela periódica, você vê que a quantidade de não metais é pequenininha. Uma quantidade grande, absurda, mais de 90 elementos é de metais. É só olhou de cara logo, vê logo. Tá? Deixa eu ver se tem aqui. Pronto. Veja, aqui eu tenho aquela tabela periódica. Então eu tenho aqui semimetais, não metais, e quase tudo aqui é metal. Então você logo de cara você já, já mata a questão, tá certo? Agora, sempre lembrando, eu quero a incorreta. Então é a letra D de dado. A incorreta é a letra D de dado, ok? Naquela nossa avaliação diagnóstica. Vamos para a quinta e última da avaliação. Paredes pintadas com cal extinta, apagada, apagada, com o tempo ficam recobertas por uma película de carbonato de cálcio, devido à reação da cal extinta com o gás carbônico do ar. A equação que representa essa reação é, veja, a professora esqueceu esse negócio e tal. Aí você tem que se ligar ao seguinte, ó. Aqui é o resultado da reação desses dois. Eu tenho a setinha, tá certo? E eu tenho aqui o produto. Depois da setinha, teve a reação, teve os reagentes. Depois da setinha é o que resultou, é o produto. Reagentes, do lado de lá, produto. De uma maneira grosseira, banana, leite. Tá certo? Mas aí não dá reação. Depois, mas veja, aí eu ia dizer vitamina, tá certo? Mas aí não houve reação. Mas eu tenho aqui esses dois componentes, que são reagentes. Esse mais aqui, ó, tá dizendo que eu juntei os dois, tá certo? Tem a setinha aqui, que deu como resultado desses reagentes um produto, tá certo? Aí você já leu aquilo ali, agora você entendeu. Paredes pintadas com cal extinta, apagada, com o tempo ficam recobertas por uma película de carbonato de cálcio, devido à reação da cal extinta com o gás carbônico. Devido à reação, houve uma reação da cal extinta com o gás carbônico. Agora, para fechar, aí eu venho aqui, ó. Devido à reação da cal extinta, devido à reação da cal extinta, ó, aí cal extinta, que danada é cal extinta? Botei no Google, ó, apareceu o quê? Hidróxido de cálcio. Aí, ó, o que será hidróxido de cálcio? O hidróxido de cálcio, também conhecido como cal hidratada
cal apagada, leite de cal, hidróxido de cálcio em suspensão, neutralato, leite, ou ainda cal extinta, é um composto químico de fórmula CaOH2. CaOH2. Então, ó, cal extinta, tem o quê? CaOH2. Tá certo? CaOH2, da fórmula. Isso é o quê? Cal extinta. Aí é só você ir montando, tá? Óxido de cálcio. O óxido de cálcio é também chamado de cal viva ou cal virgem. É representado por CaO. Tá certo? Então, ele está fora. Ele não quer a cal viva, ele quer a cal extinta. Tá certo? Que é o CaOH2. Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Tá certo? A gente respira, oxigênio sai, dióxido de carbono. Ok? Aqui, ó, dióxido de carbono. O dióxido de carbono é um composto químico constituído por dois átomos de oxigênio e um átomo de carbono. A representação química é CO2, tá certo? Fórmula CO2. Então, está clareando dióxido de carbono e CO2. Vamos voltar lá para a questão, que já dá para matar a questão. Então, ó, a apagada CaCO2, tá certo? O que é que acontece? O ar, devido à reação da cal extinta com o gás carbônico, juntaram e houve uma reação. Tá certo? Essa reação dá o quê? Carbonato de cálcio e H2O, que é água. Então, a resposta correta é a letra B de bola. Aí você não marca aqui, né? Você marca aqui embaixo, ó. B de bola. Clareou? Tá certo? Deu a reação. Então, tá fechando na hora certinha, né? A quinta questão deu letra B de bola. Ok? Muito obrigado a todos. Hoje é 21 de outubro de 2020. Professor Wellington Aqua, para os primeiros anos da Escola Erém Bibiribe, diretamente de Jardim Brasil, Olinda, Pernambuco, Brasil. Muito obrigado aos alunos que permaneceram aí até o fim. Certo? Coloquem o nome no chat lá. Joãozinho, primeiro A. Betinho, primeiro B. Mariazinha, primeiro C. Coloque lá para não dar problema depois. Tá certo? Muito obrigado pela atenção. Fiquem com Deus, saúde e até a próxima live. Tá certo? Muito obrigado, fiquem com Deus. Boa tarde a todos. Boa tarde. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos nós. Pronto, Micael, bote. Olha, eu vou fechar só o gravando aqui.
bota os nomes, viu? Quem tiver ainda online, bota o nome. Quem esqueceu, bota o nome aí no chat. Nome e turma. Tá certo? Eu vou desligar aqui o gravando. Todo mundo botou o nome no chat? Quem esqueceu, bote. Tá certo? Tem lá mensagem. Quer passar para mensagem? Você vai lá e bota. Suzane Souza Santos. Jaiane Pereira Silva. Júlia Brandão, primeiro B. Bruno César. Rodrigo Miguel. Tal, e assim por diante. Ok? Deixe lá no chat, né? Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe a todos nós. Muita água. Vou interromper aqui a gravação. Graças a Deus, tudo certo. Amém.